Ok? Vamos continuar então, pessoal. Mateus capítulo 21. Fazer uma oração rápida. Estão ouvindo? Sim. Estamos sim. Estou também. Beleza. Vamos fazer a oração para iniciar. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de meditarmos na tua palavra, para aprendermos um pouco mais de ti. Pedimos que, por tua bondade, Senhor, nos ajude a compreender as letras que estão aqui escritas, ó Pai. Nos ajude a aplicar isso em nossas vidas, Pai. Dá-nos sabedoria, o entendimento do teu Espírito, Pai, para que isso possa realmente transformar as nossas vidas, Pai. Que sejamos com o coração aberto, sincero, Pai, para reconhecer o que o Senhor está nos ensinando. Aprendermos de Ti, Pai, transformarmos nossa vida nessa noite por Tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, Mateus capítulo 21, como de costume, fazer a leitura por partes aí, a gente vai comentando, certo? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. Esse faz referência a uma profecia de Zacarias, capítulo 9. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, na Galiléia. Hosana a gente já sabe o que é, né, galera? O pessoal sabe aí o que é Hosana, lembra ou não? Pelo que eu sei, Eu Rosana é o lembro. clamor. Rosana é o clamor pela volta Pela de Jesus, salvação. para que ele volte logo. Algo assim. Isso. Hosana é um termo hebraico que Eu tava pensando nisso aqui, foi que dia? Hosana é um termo hebraico que significa salva-nos, é um clamor por salvação, mas que ao longo do uso foi transformado em uma, desde a época dos judeus, transformado em uma exaltação, um louvor a Deus, mas literalmente quer dizer salva-nos. Então, Hosana nas alturas, que é um termo que a gente usa com frequência, ouve com frequência, seria salva-nos tu que habitas nas alturas. É um clamor de salvação a Deus, um clamor a Deus por salvação. Então, essa passagem de Mateus, a gente vê lá que Jesus estava no trajeto para ir em direção a Jerusalém, né? Desde o final do capítulo 20, quando ele curou aqueles 2 cegos. E aí, quando estavam se aproximando de Jerusalém, eles se depararam, vai acontecer essa situação aí que na minha Bíblia, e em muitas Bíblias e em vários estudos bíblicos também, se refere como uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O momento em que Jesus está entrando em Jerusalém, reconhecido como o Messias por muitas pessoas, ou aparentemente reconhecido por muitas pessoas, como a gente vai ver depois. E aí conta que Jesus faz um anúncio para eles de algo que eles não poderiam imaginar, né? Que Jesus pede para eles irem um povoado que estava logo ali na frente e buscar um jumento que estava lá, uma jumenta que estava lá parada. Jesus não tinha como saber disso, né? A não ser que ele fosse realmente um profeta ou o próprio Deus que soubesse todas as coisas. E, além disso, ele falou: olha, se alguém perguntar para vocês, avisam que é porque o Senhor precisa e logo vai devolver. Eu creio que isso aqui está por 2 motivos. Primeiro, que para explicar para a gente que Jesus não estava roubando nada, né? Jesus, obviamente, se estivesse assim fazendo, estaria cometendo pecado. E nós sabemos que Jesus é santo, imaculado, cordeiro puro, que não carrega em si nenhum pecado.
não houve nenhum erro em seus lábios, nenhum tipo de equívoco da parte de Jesus em nada. Jesus não pecou em nada que ele fez. E, na verdade, ele anunciou para os apóstolos, ele estava profetizando o cumprimento de uma profecia, em que ele pede aos apóstolos, 2 dos discípulos, para irem lá buscar essas jumentas. E eles não entenderam nada a princípio. Deixa eu só pegar minhas anotações aqui. No Evangelho de Lucas vai nos contar aí que esses discípulos, desculpa, foi o Evangelho de João, esses discípulos a princípio não entenderam por que Jesus estava mandando ir buscar a jumenta, porque eles não se lembravam das escrituras que diziam acerca disso. E diziam que Jesus, as profecias de Zacarias, no caso, que Jesus entraria em Jerusalém montado em uma jumenta. Então eles não entenderam nada a princípio, somente depois eles foram compreender o que estava acontecendo, porque se lembraram que essa era uma profecia já acerca do Messias. Ou seja, quando Deus, através dos profetas, anunciou que enviaria um Salvador da raiz de Davi para salvar os judeus e todo o povo, ele, ao longo do tempo, foi fazendo profecias específicas sobre o que isso ia acontecer, diretas e claras, como, por exemplo, alguém que entraria montado numa jumenta na cidade. Na verdade, em outros momentos, Jesus vai dizer assim, a profecia vai dizer assim: o Salvador de vocês, ele não é rico. Não estou falando um Salvador poderoso em dinheiro, em reino, em terras. Eu estou falando de um Salvador espiritual. Ele é pobre, tão pobre que ele vai entrar na cidade montado numa jumenta. E aí, nessa profecia se cumpriu nesse momento aí de forma específica, inclusive o aviso de Jesus de que algumas pessoas iam perguntar, porque embora Mateus não conte, Marcos e Lucas vão contar que o dono da jumenta perguntaram: ei, o que vocês estão desamarrando aí, essas jumentas aí? Aí eles respondem assim, exatamente como Jesus falou: é porque o mestre está precisando, logo ele vai devolver. E aí não há mais nenhum questionamento, porque até nisso o Espírito Santo trabalhou no coração dessas pessoas que estavam aí, dono do jumento. Ou seja, as profecias que Jesus está fazendo aqui acerca, cumprindo a profecia da sua entrada na cidade, são todas elas muito específicas, né, muito detalhadas e inerrantes acerca do que estava acontecendo, para que os discípulos não tivessem nenhum tipo de dúvida, e todos aqueles que o cercassem e vissem essas situações não tivessem nenhum tipo de dúvida acerca da majestade que havia naquele homem que estava falando com eles. Certo? Então, eles vão lá, pegam as jumentas, a jumenta e a cria, né? Mateus fala aqui em jumenta e uma cria. Os outros evangelhos nos contam apenas de uma jumenta. E aí fala que Jesus, que eles forraram essas jumentas com mantos, né? As mantas deles. E Jesus montou nessas mantas e entrou na cidade montado nessas mantas. E ao passo que ele foi entrando, as pessoas reconheceram a sua divindade, a sua majestade, o fato de ele ser Deus conosco. E muitos pegaram seus mantos e foram estendendo como se fosse um tapete para Jesus entrar na cidade, naquela jumenta. E alguns cortaram ramos de árvores e colocaram no caminho também. E aí, por que essa cidade estava tão cheia de gente, né, esperando Jesus entrar? Porque parecia ser uma situação específica, parecia ser uma entrada realmente numa situação diferente. Não era que as pessoas estavam na porta da cidade esperando, como fazem todos os dias, né? Era um dia em que a cidade estava realmente muito cheia. A entrada de Jerusalém estava bastante cheia de gente. Por que isso estava acontecendo? Aqui a gente vai fazer a contextualização com o tempo, né? Eu não provavelmente, aí dois, eu não vou lembrar agora qual não estou vendo aqui, não estou lembrando de ter lido agora exatamente, mas é provável que isso tenha acontecido em um dia de domingo, tá? E era o domingo aqui, que domingo era esse? Era o domingo exatamente anterior ao domingo da Páscoa. Era quando se começava a Páscoa dos judeus. Lembrando que a Páscoa dos judeus, ou o Pesach, né, no termo do hebraico, se referia a uma festa que eles anualmente celebravam em comemoração à libertação do seu povo do Egito. Essa era a Páscoa do judaísmo, que ainda fazem até hoje. Nós já discutimos isso na época da Páscoa nossa aqui, quando nós fizemos a diferenciação entre a Páscoa dos judeus e a nossa Páscoa atual, que é a ceia, né? E, na verdade, esse era o primeiro dia da comemoração da Páscoa judaica. Portanto, era por esse motivo que Israel, ou melhor, que Jerusalém estava cheia de gente esperando Jesus na porta.
muitas pessoas viram a entrada de Jesus na porta como majestade. E muitos o reconheceram, ou aparentemente o reconheceram como rei nesse momento, como Salvador. E aí, a Bíblia nos conta que muitas dessas pessoas cortaram ramos de árvores e colocaram no caminho que Jesus estava passando. É por isso que hoje, atualmente, nós vemos a Igreja Católica comemorar uma semana antes do domingo de Páscoa, o domingo de Ramos. Se refere a esses ramos que as pessoas cortavam e colocavam no caminho para Jesus passar, que era o início da festa da Páscoa judaica naquele momento ali, certo? E aí, depois disso aí, Jesus vai entrando, as pessoas vão saudando Jesus como Salvador, né? À medida que clamam, Hosana, Filho de Deus, Hosana, Filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí as pessoas perguntam, quem é esse aí? E eles atestaram essa fé e essa compreensão de que ele era o Messias, dizendo, a multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré na Galileia. Lembrando que muitos estavam aqui reconhecendo Jesus como rei através dos milagres que ele vinha fazendo, né? Reconhecendo Jesus como Messias, identificando a presença de Deus nele através do seu ministério de milagres e ressuscitando pessoas, tal. Mas vale lembrar que essas mesmas pessoas que estão saudando Jesus como rei e salvador neste momento, são pessoas que daqui a uma semana estarão aplaudindo a sua crucificação em detrimento, ao mesmo tempo em que Barrabás vai ser liberado. Tá? Vamos guardar esse conceito aí para que depois a gente possa fazer uma aplicação ainda nesse capítulo. Deixa eu fazer uma pergunta. As pessoas... Você não leu ainda, não? Continua. E aqui tem algumas coisas curiosas que os outros evangelhos nos contam sobre essa passagem. Em que, a primeira coisa, o evangelho de Lucas vai contar essa mesma passagem aí e vai dizer que dentre os discípulos de Jesus ali havia alguns fariseus infiltrados. E que aí, que enquanto as pessoas estavam cantando Hosana, filho de Davi, filho de Deus, bendito é o que vem em nome de Deus, enquanto as pessoas estavam falando isso, os fariseus gritavam, falavam assim, mestre, manda eles se calarem, manda esse povo calar a boca, fazendo zoada demais, está bagunçando. Aí Jesus respondeu assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. A majestade de Jesus estava tão evidente nesse momento que mesmo se a gente se calasse, a natureza reconheceria, aclamaria Jesus como mestre. Isso nos mostra, pessoal, que Jesus não precisa da nossa adoração. Somos nós que precisamos adorá-lo. Jesus não é carente, a ponto de que, por exemplo, essa semana foi bem discutido aí, acerca da criação do homem, nos eventos da igreja aí, não lembro se foi pregação, se foi EBD agora, mas enfim. Deus não criou o homem porque estava carente da sua presença, estava se sentindo sozinho. Deus é a plenitude de todas as coisas e exercia o amor com o Filho desde o princípio. Ainda hoje nós vemos algumas vezes aí umas tendências de transformar o homem no centro da ação de Deus, de forma que Deus faz todas as coisas para poder contemplar o desejo do coração do homem, como se o homem ou a satisfação do homem fosse o objetivo de Deus em todas as coisas. Na verdade, nós estamos vendo que Deus não precisa em nada da gente, em absolutamente nada, porque se toda a humanidade resolver se calar e parar de adorá-lo, as pedras o adorarão, os mares o adorarão, as montanhas o adorarão. Tão evidente que é a sua majestade e o seu senhorio sobre nós e a sua natureza de Deus que ele tem sobre todas as coisas. Tá? Então, a gente não pode ficar pensando que nós somos criaturas de Deus criadas para dominar sobre as demais criaturas deste mundo. Mas isso não nos torna centro da ação de Deus, isso não nos torna necessários para Deus. Ele não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Então a adoração não visa acalentar o coração de Deus. A adoração visa aumentar a minha fé, fortalecer o meu entendimento de que Ele é o meu Deus e o meu Salvador e é nele que eu preciso confiar. Então a adoração beneficia a nós, é necessidade para nós e não para Deus. Porque se a gente não fizer isso, as pedras vão fazer. Tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção sobre essa passagem aqui, que Mateus não nos conta, até porque ele não contou esse milagre, mas o Evangelho de João vai nos contar um dos grandes motivos pelo qual a população aqui estava assim, difusamente reconhecendo o poder de Jesus e adorando e seguindo a ele, está relacionada, no Evangelho de João vai nos contar tanto o milagre previamente acontecido, quanto vai nos contar que as pessoas estavam ali porque eles estavam difundindo esse milagre, é acerca da cura de Lázaro. Desculpa, da ressurreição de Lázaro.
né? Lázaro estava morto, já estava fedendo já, né? Como a Bíblia nos conta, há 4 dias. E Jesus foi lá depois desses 4 dias de morto e ressuscitou. E obviamente que isso foi um milagre ainda mais espantoso do que os demais que Jesus fez. Porque curar cegos é milagre, lógico que é impressionante. Fazer tudo que Jesus fazia é impressionante. Aí você tirar um morto da cova depois de 4 dias, meu amigo, realmente a população não tinha mais como ter dúvida sobre o poder de Jesus. Então, essa aclamação intensa que acontece na entrada de Israel se refere está muito relacionado Jerusalém, né? Se refere muito ao fato do milagre que Jesus fez. Com isso, a gente, mais uma vez, vai voltar ao conceito aí de que o objetivo das ações de Deus em tudo que ele faz, absolutamente, é a glorificação do seu próprio nome. E a razão do agir de Deus é a sua própria glória, a razão de todas as coisas que Deus faz. Então, Deus não ressuscitou Lázaro porque Lázaro era bonzinho, porque Lázaro merecia, ou porque Lázaro era amigo pessoal de Jesus Cristo, como a Bíblia nos conta, ou porque a família de Lázaro jejuou, etc. Não foi por isso que Jesus ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro porque isso ia glorificar o nome do Pai, e este é o centro de todas as suas ações. Enquanto a igreja entender que o centro da ação de Deus é a glória do homem, como muitas vezes acontece, infelizmente, os entendimentos são equivocados. O motivo do agir de Deus sempre será a sua própria glória. Deixa eu ler para vocês aqui essa parte, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Capítulo 12. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. Isso aqui, João está escrevendo exatamente na hora que ele está escrevendo a entrada triunfal. Então, com isso a gente começa a entender que todo o agir de Deus, todos os milagres que Deus efetua, todas as providências que ele faz, não tem por objetivo me agradar, não tem por objetivo satisfazer os desejos do meu coração, não tem por objetivo mostrar que eu sou o centro da ação dele. O objetivo de Deus sempre será a sua própria glória. É importante que a gente entenda isso. E a forma mais correta que nós temos de viver é da mesma forma. Todo o nosso objetivo será para a própria glória de Deus, será para glorificar o seu nome. Em tudo devemos glorificar a Ele, em todas as nossas atitudes devemos glorificar a Ele e devemos ansiar que as pessoas glorifiquem a Deus através das nossas vidas. Por isso que é importante que a gente exerça a verdadeira religião dita por Tiago, que é amar ao próximo, cuidar dos mais necessitados, dos órfãos, das viúvas. Certo? Então, com isso, Jesus entra na cidade de Jerusalém de forma triunfal, de forma aclamada como rei, mediante o reconhecimento da sua divindade ao fazer um milagre muito mais do que os outros, impossível, né? E as pessoas o reconhecem como Messias. Lucas ainda vai nos contar uma coisa a mais desse... Peraí que eu me perdi aqui. Lucas mesmo vai nos contar acerca de outro episódio. Vejam que parece que Jesus está no auge aqui, né? Na crista da onda. Está entrando na cidade e todo mundo está aclamando e tal. Então Jesus poderia entender assim, agora todo mundo compreendeu o que está acontecendo, agora todo mundo me reconhece como Deus, agora está tudo feito como tinha que ser. Mas Lucas nos conta que Jesus, quando entra em Jerusalém, ele vai para o alto da cidade, se recua e ora chorando absurdamente. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é pesada a oração de Jesus acerca desse povo que parecia estar realmente o adorando. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra.
você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Isso aqui, pessoal, não pode deixar de chamar a atenção da gente, porque Jesus está falando isso aqui, fazendo essa oração e esse lamento sobre a cidade de Jerusalém, no momento em que ele acabara de ser aclamado publicamente por praticamente todas as pessoas. E ainda assim ele reconhece o coração dessas pessoas e fala assim, ó, vocês estão parecendo aí que estão me acolhendo, me aclamando e tal, mas vocês não entenderam quem é que realmente traz a paz. Vocês não aproveitaram o entendimento que Deus lhe deu, porque isso está... os seus corações estão fechados, os seus olhos estão cegos para enxergar essas coisas. Então, por este motivo, o juízo virá sobre vocês. Por este motivo, a sua cidade será cercada e destruída, como nós vamos ver mais na frente que aconteceu no ano 70, né? Depois que Cristo já tinha subido aos céus, exatamente dessa forma, a cidade foi sitiada e Jerusalém foi destruída e não ficou pedra sobre pedra, especialmente sobre o templo, quando a gente for falar sobre Mateus 24. É o templo de Salomão. E então, assim, não adianta a gente querer parecer que entendeu a mensagem de Cristo, se a gente não viver em condizência com ela. Essas pessoas aqui pareciam estar clamando o Messias como rei, mas muitas dessas pessoas não estavam fazendo de verdade. Não adianta parecer nada disso, porque o que atesta a nossa compreensão... E ela está falando? Acho que descarregou minha caixinha de novo aqui, ó. Tô falando não. É porque seu quadrinho amarelo tá aceso aqui. Vocês estão me ouvindo normal? Ué, o meu microfone tava fechado, ele acendeu? Não, Sim, é sim. só o amarelinho ao redor que ficou. Eu estou escutando. Ah, tá. Estão me ouvindo normal? Tá. Beleza. Eu tô. Então, pessoal, não adianta a gente parecer que é cristão de verdade, não adianta a gente parecer que entendeu a mensagem de verdade. Parecer não resolve. Parecer não adianta. Deus conhece o nosso coração verdadeiramente, né? Se a gente compreendeu quem é que traz a paz, se a gente vive em paz, crendo nesse que traz a paz, indubitavelmente, né? O nosso que a gente deve pensar dia após dia é que Jesus não esteja orando, lamentando sobre as nossas vidas, dizendo assim, poxa, Décio, que pena que você não entendeu isso. Então, esse é o entendimento. Mais uma coisa que eu queria chamar a atenção acerca desse sinal. Ou seja, ao invés de Jesus se envaidecer com as pessoas o enaltecendo, ele sabia o que estava acontecendo de fato com o coração daquelas pessoas. Não são todas, tá, pessoal? Mas algumas dessas pessoas. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? Eu não. Tem mais um último detalhe que eu achei engraçado. É como o João também acrescenta mais uma coisa que aconteceu nesse momento aí. Os fariseus que estavam lá com Jesus, eles percebendo e vendo toda a galera ali seguindo e tal, eles falam assim, no final das contas, nós não conseguimos nada. Veja como todas essas pessoas estão indo atrás dele. Não adiantou nada que a gente tentou fazer para parecer que ele fosse um herege, que ele fosse um condenado. Olha como todas essas pessoas estão indo atrás dele. Ou seja, no fundo, os fariseus... Estavam com ele só para tentar denegrir a imagem dele, né? Então, os fariseus estavam o tempo inteiro, na verdade, querendo pegar Jesus no contrapé. Querendo acabar... fazer Jesus... tirar de Jesus a majestade, tirar de Jesus a primazia, tirar de Jesus o centro das atenções, porque eles queriam continuar sendo o centro das atenções. Nós vamos ver daqui a pouco, na parábola que Jesus vai contar, como isso vai ficar claro, como esses fariseus, assim, eu imagino a conversa, rapaz, não adiantou nada, tudo que a gente fez, rapaz, e o cara tá seguido, e todo mundo seguindo o cara, não tem jeito não, viu? Mas enfim, seguindo. Algum comentário? Beleza, então verso 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes
e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo, Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana, filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. Vocês nunca leram, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os sair da cidade para Betânia, onde passou a noite. Essa parte aí que ele derrubou as coisas, talvez quando ele, a ira... Odessa, estava... fala mais perto aqui que não tá dando pra ouvir direito, não. Eu tô perguntando a ele, essas pessoas que adoravam ele, chamando hosanas e colocando as mantas e os ramos na passarela para Jesus passar. Quando Jesus fez isso no templo, talvez aumentasse mais a ira para elas cuspirem em Jesus quando ele foi crucificado. Possivelmente. O que aconteceu no templo foi o seguinte, Jesus aqui não está simplesmente agindo com ira desmedida e irritadinho, porque senão Jesus teria pecado, né? Jesus aqui não está proibindo comércio, absolutamente, Jesus não está proibindo comércio. Algumas pessoas até pensam que não se pode ter, por exemplo, qualquer tipo de comércio, por exemplo, até uma cantina na igreja onde se comercializa alguma coisa, ou, por exemplo, se a igreja tiver uma livraria que vende alguma coisa, algumas pessoas que entendem que Jesus aqui com isso está dizendo que isso é pecado. Na verdade, não é isso que eu entendo nessa passagem. O que aconteceu aqui, vocês prestarem atenção no texto aí, ele está dizendo assim, ó, as pessoas que estavam vendendo pombos. Verso 12. E as cadeiras dos que vendiam pombas. Por que essas pessoas vendiam pombas? Alguém sabe dizer? Por que elas estariam vendendo pombas aí nesse templo? Pomba é um animal... Seria, sei lá, tipo, para sacrificar, ou pra, tipo, vendendo perdão ou alguma coisa assim? Indulgência, no caso. Mais ou menos. O que eu quis A dizer. pomba citada aqui provavelmente é só um dos exemplos do que eles estavam vendendo. Obviamente que eles não estavam só vendendo pombas. Mas, se a gente for ler lá o Levítico, né, sobre os sacrifícios que foram determinados, os tipos de sacrifício, pombas eram um dos animais usados em sacrifício, de acordo com o dinheiro que as pessoas tinham. Tinha carneiros, ovelha, bezerro, carneiro, pombas e cereais, né, de acordo com a quantidade de dinheiro que as pessoas tinham para ofertar. Então, o que eu imagino que deve ter acontecido aqui, pessoal, é que as pessoas estavam vendendo pombas para que as pessoas comprassem essas pombas para poder apresentar como oferta no altar. E aí, ou muitas delas usando o dinheiro que tinham para parecer que tinham pouco dinheiro comprando pombas para apresentar, ou então, simplesmente as pessoas não estavam sacrificando como deveriam, que era no intuito do perdão dos pecados, apenas para cumprir o ritual. Então, assim, eu não preciso pegar as minhas primícias ou dar aquilo que eu tenho de importante como sacrifício a Deus, chego ali no templo, compro essa pomba e cumpro esse ritual, faço o que tem que fazer, ponto final. E com isso, maculando o altar, transformando uma cerimônia absolutamente solene, que seria o sacrifício esse era o culto deles, né, dos judeus ali, como oferta pelo pecado, transformando isso em um mercado e dentro do templo. Então, por isso Jesus se irritou, por isso Jesus chegou lá e destruiu, porque estavam profanando a casa de Deus, que era o templo naquele momento era considerado a casa de Deus, e profanando o nome de Deus ao ponto que ridicularizavam e transformavam em banal a cerimônia de sacrifício proposta pelo próprio Deus. Portanto, por este motivo, Jesus foi lá e destruiu o comércio que eles estavam fazendo, sendo que provavelmente este era o objetivo de eles estarem fazendo essas coisas, né? Porque estavam, na verdade, transformando um relacionamento do homem com Deus em um simples mercado, seria, por exemplo, o suficiente, seria a questão de eu, por exemplo, assim, eu quero servir a Deus, eu quero ser perdoado por Deus e tudo que eu preciso fazer com isso hoje em dia é dar meu dízimo. Se eu der meu dízimo, então eu posso pecar à vontade, tá? Minha parte eu estou fazendo. E, obviamente, que isso
Deus vai olhar isso com muita chateação, vamos dizer assim, visto que nós estamos transformando o perdão em um mercado, né? E obviamente que esse não foi o propósito de Deus em apresentar os mecanismos de sacrifício em oferta pelo pecado. Então, vendo isso, Jesus simplesmente destruiu esse comércio para acabar com essa profanação do nome de Deus dentro do próprio templo. Deu para entender, não? O que eu quis dizer? Ô, Décio, Oi. quando eu li essa passagem, me lembrou muito a Lapa. Não sei se já foram a Lapa. Eu não entendi, tá bem baixo aqui. Fala de novo aí. Você já teve a oportunidade de ir na igreja da Lapa? Ah, já fui na Lapa, mas fui há muito tempo atrás, quando era criança. Então, aí me lembrou muito a questão disso. Eu estava até falando com Lívia, que lá na frente vende bonecos. Aí pega o boneco, arranca as partes, tudo. E aí, tipo, se você tiver com problema no braço, fala que se você comprar aquele braço, levar lá dentro do templo e colocar numa parte lá que eles falam, que você seria curado e tal. E aí faz esse tipo de mercado em cima das promessas e coisas de Deus. Aí essa passagem me lembrou muito, não sei se tem a ver, mas me lembrou. Eu acho que é exatamente isso. Isso é voodoo, na verdade, né? Pegar o braço do boneco. Eu acho, João, que é exatamente isso que a passagem quer dizer. Exatamente isso aí. Perfeita a correlação. Que é o fato de você tentar transformar a relação do homem com Deus em mercado ou em qualquer tipo de, sei lá, barganha, vamos dizer assim, né? Isso. Beleza. Vai acabar o tempo. Vou colocar o som aí, porque tá muito ruim de ouvir. Então, depois disso aí as pessoas, quando Jesus chegou lá, derrubou a bagunça toda, jogou as mesas tudo no chão, e a consequência disso foi o quê? Os cegos que estavam lá creram nele e foram atrás dele e pediram para ele curar. Ele foi e curou os cegos e os mancos, né? E aí as crianças começaram a adorá-lo, dizendo, como é? Hosana ao filho de Davi. E as crianças começaram a adorar. E aí os fariseus falaram assim, rapaz, você não está ouvindo o que esse povo está falando, não? Por que os fariseus falaram isso? Os fariseus disseram assim, na verdade, rapaz, eles estão dizendo que você é filho de Davi, que você é o Messias prometido. Eles estão dizendo que você é Deus, e isso se você aceitar isso aí, é blasfêmia contra Deus. Porque eles não queriam entender Jesus como Deus. Mas Jesus falou assim, exatamente isso aí, pessoal. Vocês não lembram que os profetas diziam que é da boca das crianças nascidas que vai suscitar o louvor ao Messias? Pronto, está se cumprindo essa profecia neste momento. É isso que está acontecendo, exatamente. Mas aí os fariseus ficaram cada vez mais irritados, né? E aí Jesus, aí nos conta aí que Jesus foi embora depois disso aí, foi para Betânia, né? Onde ele foi descansar. Então, vocês estão vendo uma série de profecias acerca do Messias se cumprindo à risca e sendo explicadas em tempo real. E ainda assim, essas pessoas com entendimento cegado, sem conseguir perceber o que estava acontecendo, quando eles se concentravam o tempo inteiro, estavam se concentrando o tempo inteiro em, na verdade, colocar Jesus numa situação difícil, tentar levar Jesus à contradição e nunca, em nenhum momento, eles estavam querendo de verdade acreditar ou compreender a palavra de Jesus. Tranquilo? Algum questionamento? Oi, mãe, benção? Paz, Deus Márcia. abençoe, filho. Pai do Senhor, galera. Eu vou... Oi? Alguém falou alguma coisa? João. Ô, Décio, Eu anotei alguma coisa aqui sobre essa passagem. Tem 2 minutos aqui, aí eu não vou começar a ler o próximo texto, não, porque não vai dar tempo. era isso que a gente ia falar. Eu acho que da parte do tempo que eu ia falar era isso aí. A forma como Jesus estava combatendo a comercialização da fé e qualquer semelhança com a realidade talvez não seja mera coincidência. Nós estamos vivendo uma época em que isso está acontecendo de forma muito, muito intensa.
lembram da semente, né, do feijão de R$ 1.000, enfim, de várias outras coisas aí que são tidas como um amuleto para a fé e que geralmente custam dinheiro. E que Jesus, desde o tempo em que ele andou nessa terra, ele combateu isso aqui de forma tão evidente, a comercialização da fé. Não existe nada que Jesus dê para você em troca do seu dinheiro. Nada, absolutamente nada. O entendimento é ao contrário. Quer dizer, ao contrário, assim, não que a gente tenha que pagar para receber algo de Deus, né? Não que a gente tenha que dar por ter recebido. Assim, a fé não está condicionada ao dinheiro, mas a gente precisa compreender que o exercício do amor aos mais necessitados depende de dinheiro. E a sustentação da casa de Deus depende de dinheiro. Por isso que nós precisamos contribuir. Quem tiver dúvida sobre isso, tem uma pregação lá no canal da igreja sobre dízimo, que está bem elucidativo, tá? Eu vou encerrar aqui e vou abrir outra coisa que está acabando já, beleza? Beleza, então, alguma dúvida aí sobre quando Jesus derruba as coisas do templo, tudo, não? E fala sobre o louvor das crianças, etc. Algum questionamento? Deu para compreender a questão por que Jesus ficou tão nervoso quando entrou no templo e derrubou tudo? Por mim deu. Pra mim também deu. Beleza. Entendi, sim. Tranquilo. Então, continuando aí. Verso 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se, atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu tenho certeza que esse versículo todo mundo já ouviu. Eu tenho certeza que vocês já ouviram. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Porque esse versículo é um versículo bastante agradável de ouvir, né? Bastante acalentador aos corações. Mas a gente tem que entender o contexto dele aqui, como tudo na Bíblia. Porque nós sabemos que nem tudo que nós pedimos a Cristo, a Deus em oração, a gente recebe, graças a Deus. Primeiro porque a gente pode realmente não crer, pedir e não crer, que aí esse versículo já explica porque a gente não recebe. E segundo que a gente às vezes não pede para a glória de Deus. Tá? Mas eu vou chegar lá. Primeiro eu vou explicar a questão da figueira. No primeiro momento você leu esse texto aqui, Jesus estava com fome, chegou lá na figueira, não tinha figo, só tinha folhas. Jesus ficou nervosinho e de birra, falou: então seca aí, nunca mais vai dar frutos. Parece um Jesus realmente sem compaixão, Jesus que simplesmente agiu por ira, por agir e tal. Parece o Jesus dos evangelhos apócrifos, que matava alguém só por fazer raiva dele. Mas a gente precisa entender o que de fato aconteceu aqui. Marcos relata o mesmo episódio da figueira. A primeira coisa que Marcos cita diferente é que a figueira, Marcos não fala que a figueira secou no mesmo momento. Marcos diz que no outro dia, quando eles passaram, a figueira que Jesus tinha amaldiçoado estava seca. E aí ele fala assim: olha, mestre, Pedro fala, né? A figueira que o senhor amaldiçoou ontem secou tudo. Como é que ela secou tão rápido assim de um dia para o outro? Independente de ser de um dia para o outro, ou não, fato é que Jesus teve fome, foi atrás de uma figueira e a figueira não tinha frutos e ele amaldiçoou a figueira. E depois ele nos dá um ensinamento sobre questão de oração associada à fé. Mas o que é que a gente aprende com a história da figueira? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui... mais uma coisa. Marcos fala no texto dele também
Fala assim, Jesus encostou na figueira e encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então, assim, não era tempo de figos. Então, de fato, não era para ter figo naquele momento ali. Mas qual é o detalhe desse texto? Aqui a gente tem que conhecer o contexto para poder a gente aprender o que Jesus está querendo ensinar. Porque senão a gente vai ficar com o entendimento realmente que Jesus simplesmente ficou com raiva e secou a figueira. A figueira é uma árvore que tem como característica a seguinte questão. Quando a figueira não está no tempo de dar frutos, ela não tem folhas grandes. Ela fica só os galhos. Tem um vídeo no YouTube do cara falando sobre isso. Não é vídeo evangélico, não é vídeo sobre pregação, nada. O cara mostrando o vídeo de uma figueira e fala assim, ó, pessoal, quando a figueira não está na época, você pensa que ela morreu. De tão seca que ela fica, no sentido de não ter folhas. Mas, na época de dar frutos, essas figueiras enchem de folhas. E, desde a época da Palestina aqui, nessa época aqui, o que se sabe das figueiras é que os primeiros sinais de frutos dela acontecem 2 meses antes das folhas nascerem. Ou seja, se eu vejo uma figueira cheia de folhas, eu entendo que nela deve estar cheia de frutos também. Olha como o texto diz. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. E o texto de Marcos vai nos dizer que Jesus de longe viu uma figueira cheia de folhas. Quer ver? No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, assim que Marcos nos conta. Ou seja, qual é o entendimento aqui? Jesus viu uma figueira com folhas e que, pelos seus sinais externos, aparentemente era para estar cheia de frutos. Porque se os frutos começam a aparecer 2 meses antes das folhas, ou seja, quando a figueira está cheia de folhas, né, teoricamente ela vai estar cheia de frutos. E quando Jesus encostou, não tinha frutos, só tinha folhas. Será possível que Jesus não sabia que não tinha frutos ali? Ou será que Jesus permitiu que isso acontecesse somente para nos ensinar que não adianta você, por fora, parecer ter frutos. Não adianta a sua roupagem, a sua aparência parecer estar cheia de frutos, se você de fato não tiver frutos. É isso que Jesus quer ensinar com esse motivo. E pior do que isso, se você deseja mostrar que tem frutos sem tê-los, se você deseja manter uma imagem de aparência cristã sem ter frutos verdadeiramente, você é passível de uma maldição. Então, o que Jesus está fazendo aqui, na verdade, é nos ensinar que não adianta você querer parecer que tem frutos. Não adianta você querer mostrar para as pessoas que você tem frutos sem você realmente ter. Você pode até me enganar. Jesus não foi enganado porque Jesus sabia que essa figueira não tinha frutos. Mas o ensinamento é de que, certamente Jesus sabia que não tinha frutos ali. Jesus não foi enganado. Mas certamente todos os discípulos que estavam com ele acharam que tinha frutos e foram com ele perto lá. Então eles podem até ter sido enganados com a aparência externa de que algo rende frutos. Mas isso não adianta nada. Você não pode ter aparência de frutos se você não tiver frutos. Não adianta você ter aparência de frutos. Por isso, Jesus foi lá e amaldiçoou essa figueira, de forma que ele disse, nunca mais nasça fruto para vocês. Porque você está fingindo que tem, então se você não quer ter, não vai ter nunca mais, ponto final. Ou seja, Jesus lançou uma maldição em consequência. Veja bem, não é que a árvore planejou enganar Jesus, tá, gente? A árvore não tem consciência. O que vale aqui é o ensinamento dessa situação. Jesus está nos ensinando que se você não tiver frutos, aparentar ter frutos, mas não tiver, será lançado sobre você a maldição. E aí nós vamos lembrar sobre o que ele falou lá atrás, nesse mesmo capítulo. Sobre o que ele falou, não, sobre o que estava acontecendo. Lembra que eu falei com vocês que uma boa parte das pessoas que estavam aclamando como rei na entrada triunfal em Jerusalém, daqui a uma semana estariam aplaudindo a sua crucificação? Aquelas pessoas que lá estavam pareciam ter frutos, estavam cheias de folhas, estavam carregadas de folhas grandes, mas não tinham frutos. E Deus conhece se havia frutos ali ou não. E certamente Jesus adverte, a maldição virá sobre vocês. E como eu falei com vocês, de fato aconteceu. Isso que Jesus falou aí, ó, sua cidade vai ser cercada e as tropas derrubarão vocês, não ficará pedra sobre pedras, literalmente aconteceu no ano 70, quando Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destruído de uma vez, assim, destruído de uma forma definitiva, como cumprimento de uma maldição lançada pelo próprio Deus, tá?
O que mais que tem para falar em relação a essa figueira? Deixa eu ver aqui. Além disso, antes isso aí, esse episódio da entrada triunfal e dessas situações aconteceu em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 20. E lá na nossa primeira reunião, nós falamos que Lucas talvez seja o evangelho que mais tenha se aplicado com a cronologia das coisas. Em Lucas 13, bem antes disso, Jesus tinha contado uma parábola do dono da terra que tinha uma figueira, especialmente uma figueira. E ele diz assim, essa figueira tem 3 anos que ela está aqui na terra e nunca deu frutos. Corta e lança ela ao fogo. Ou seja, a figueira que não der frutos, não adianta, não importa se ela tem folha. Jesus não está falando a figueira que der folhas. Ele está dizendo a figueira que não der frutos, aqui, ó. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Ou seja, Lucas 13, a partir do verso 6. Ou seja, Jesus já tinha contado essa parábola antes sobre a figueira que não desse fruto, seria lançada e cortada e lançada ao fogo. E aqui, com essa figueira, ele lança a maldição sobre a figueira para ilustrar exatamente a mesma coisa que ele já tinha falado. Se a figueira não der fruto, se ela estiver só carregada de folha, não der fruto nenhum, proveito nenhum ela tem. Não adianta ela estar ocupando a terra. No caso lá, ele lançou a maldição sobre a figueira. Aqui na parábola, ele manda cortar e lançar o fogo. E cortar e lançar o fogo, a gente sabe o que quer dizer, né? É um fogo eterno que nunca se apaga. Tá? Então, este é o ensinamento da figueira que Jesus amaldiçoou e a figueira secou rapidamente, mostrando como ele tinha poder sobre essas coisas. Aí vem a segunda parte da história da figueira, que é a parte em que eles falam assim, mas como é que isso aconteceu, Jesus? E Jesus diz assim, em verdade vos digo que tudo que vocês orarem, se vocês tiverem fé, vocês conseguem fazer cumprir se vocês orarem. E aí, como eu falei, esse texto é um texto muito agradável, né, de se ler. Mas aí vamos ver um pequeno detalhe que Marcos acrescenta nesse texto, no capítulo 11 de Marcos. Quando Marcos vai contar a história da figueira, ele acrescenta um mínimo detalhe, bem pequeno detalhe. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe com os seus pecados. Perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ou seja, Jesus condiciona o recebimento das bênçãos ou a eficácia da oração e cumprir algumas coisas à nossa vida cristã, ao nosso exercício de amor. Nesse caso aqui ele usa o exemplo do perdão. Mas com isso a gente entende porque que muitas coisas que nós pedimos nós não recebemos. Porque nós não pedimos com esse coração quebrantado que ele exige que nós tenhamos, quando ele cita o exemplo do perdão. Porque nós não pedimos com o intuito de efetivar e efetuar o amor cristão. Porque nós não pedimos com o intuito de glorificar o nome de Deus, de exaltá-lo, ou de cumprir a sua vontade. Porque muitas vezes nós pedimos com o objetivo de cumprir a nossa vontade. E isso não está em condizência com esse coração que ele exige que nós tenhamos. Coração cristão, puro, disposto a perdoar, disposto a ser humilde, disposto a servir a Deus e a servir ao próximo. E com isso receber de Deus aquilo que ele tem para nós. Então, eu entendo que quando Cristo fala que tudo que pedimos com fé e crendo, ele está falando de uma fé genuína e verdadeira, uma fé que me faz entender que eu preciso perdoar, né, que eu preciso amar, que preciso agir e pedir tudo com o centro no amor de Deus. E aí sim, tudo que eu pedir me será cumprido. Caso contrário, a Bíblia estaria errada, a Bíblia estaria equivocada, porque todos nós já tivemos alguma coisa que pedimos a Deus e não recebemos, porque Deus é que sabe o que é melhor para mim. Então, se eu oro e peço a Deus uma coisa, ainda que eu não tenha pleno discernimento, plena consciência do que Deus quer, se eu peço a Deus uma coisa, mas ao final eu oro com meu coração quebrantado, reconhecendo que a vontade dele é soberana, e digo, mas todavia, Senhor, que seja feita a tua vontade, então
isso que eu estou pedindo irá se cumprir, porque a vontade dele irá se cumprir. Então, tudo que eu pedir oração com fé, ou seja, entendendo que a vontade dele é a melhor que ele tem para mim, e isso é ter fé. Muitas vezes a gente entende que pedir com fé é pedir tanto que Deus vai acabar dando. E eu vou conseguir de tanto que eu vou insistir. Mesmo se Deus não tinha vontade de me dar isso, não tinha nos planos dele me dar isso. Na verdade, quando eu entendo que Jesus fala que pedir com fé, é pedir com fé de que Deus tem o melhor para mim. Que são as coisas que Deus me dá que são as melhores. Isso não quer dizer, pessoal, que eu não posso orar de forma dedicada por uma bênção que eu quero receber. Tá? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que Deus não vai ouvir as minhas orações para me conceder alguma bênção. O que eu estou dizendo é que, muito mais do que pedir a minha bênção, eu preciso crer que Deus sabe o que tem que me abençoar. E isso é ter fé. É reconhecer que Deus tem o melhor para mim. Então, se eu oro com esta fé, reconhecendo que Deus tem o melhor para mim, necessariamente, tudo que eu pedir com esta fé, eu receberei. Porque Deus sempre terá o seu melhor para mim e sempre efetuará o seu melhor para mim. E eu acho que a fé, nesse sentido, é você estar passando por alguma coisa e pedir para Deus para não passar por isso e continuar passando por uma coisa, é Deus trabalhando na nossa fé para dizer assim, eu estou fazendo você passar por isso para você entender alguma coisa que você ainda não entendeu. Com certeza. Tudo que a gente passa, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela está dizendo que todas as coisas, inclusive as coisas ruins, todas as coisas cooperam para a nossa fé, para o nosso amadurecimento, para nosso crescimento espiritual, vamos dizer assim. Algum comentário, alguma discordância, alguma dúvida? Eu acho também, Deck, com relação a isso de pedir com fé, é quando a gente está conectado com o Senhor, né? E as nossas orações é como se a gente soubesse realmente orar, né? Posso dizer assim, a gente entende que tudo que nós estamos pedindo é, como você falou, parte da vontade dele. Então, a gente sabe que aquilo que ele vai fazer, eu não estou sabendo explicar, mas é tipo como se a gente soubesse realmente o que a gente deve pedir. Porque tem algumas coisas que a gente acha que é o melhor, só que não é. Ele nos leva a pedir o que ele quer, né? É direcionado. Tiago escreveu justamente isso. Pedem e não recebem porque pedem mal, ou seja, porque pedem errado. Então, a minha fé edificada, o meu processo de santificação, que envolve o que o Dessa falou, que é a questão dos sofrimentos que eu passo, esse meu processo de santificação, ele me ensina a pedir certo. Aquilo que antes eu estava pedindo errado, agora eu passo a pedir certo. E o que é pedir certo? É o conjunto de palavras que eu uso na oração? Não, é pedir pelo motivo certo. É pedir pela razão certa. É pedir glorificando na pessoa certa. Não em mim, mas em Deus. Certo? E de forma que o meu processo de santificação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o meu processo de oração, jejum, quebrantamento, leitura da palavra, meditação, conhecimento de Deus, ele não traz a vontade de Deus para mim. Pelo contrário, ele leva a minha vontade e a vontade de Deus. Deus é imutável, a sua vontade é fixa, a sua santidade não muda, os seus propósitos não mudam. Então, a minha santificação não faz Deus se adequar à minha vontade. Ao contrário, me adequa à vontade de Deus. A minha oração, a minha santificação, o meu processo de santificação pelo qual eu passo, me leva para o caminho de Deus, me leva para o centro da vontade de Deus e não traz Deus para o centro da minha vontade. Exatamente. Tem até um pastor que eu assisti uma vez, ele falou bem assim, que antes de orar, inclusive, se não me engano, na Bíblia também fala isso, eu não estou lembrando o versículo, a gente sempre deve pedir o Espírito Santo para ele nos ensinar a orar, né? Então, assim, o Espírito Santo que nos ensina. Aí esse pastor, ele comentou que todas as vezes, quando ele começa a orar, não como um ritual, ele sempre fala, Espírito Santo, eu não sei como orar, não sei como pedir, mas eu quero te pedir para que o Senhor possa estar me ensinando. E eu achei muito interessante porque é o Senhor mesmo que nos ensina, que nos fala aquilo que nós devemos pedir, que nos direciona, né? Com certeza. Beleza. Então, vamos seguir aí. Na sequência, verso 23. Jesus entrou no templo e, quando ensinava, aproximaram-se dele os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos do povo
e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Aqui, mais uma vez, esse texto, para mim, é claro em mostrar que os fariseus não tinham por objetivo aprender nada. Quando eles perguntavam alguma coisa, eles não tinham por objetivo aprender nada. Eles planejavam as respostas no intuito de colocar Jesus em situação difícil, no intuito de provar Jesus, no intuito de tentar Jesus. E nós temos o mandamento, né? Não tentarás o ensinamento, não tentarás o Senhor seu Deus. Então, o que eu acho que essa palavra nos conta aqui nos mostra como os fariseus, eles de fato eles não queriam aprender. Eles não perguntavam no intuito de aprender. Eles não questionavam no intuito de... Eles não pediam a Cristo um sinal no intuito de fato, receber um sinal para crer. Eles queriam provocar Jesus o tempo inteiro. E nesse momento, Jesus responde de uma forma fantástica. Jesus fala assim... Jesus vai usar aqui o questionamento acerca do batismo de João. O que era o batismo de João? Jesus perguntou aqui. É um batismo de... Batismo para... Batismo para... Arrependimento? Arrependimento. Não sei, deixa de ser renascer, mas arrependimento. O termo que eu queria... Batismo de arrependimento. E o que Jesus está dizendo é assim... Fariseus, vocês não se arrependeram, vocês não entenderam o batismo de João, vocês não creram no que ele pregou, vocês não arrependeram dos seus atos, vocês continuam querendo viver, se justificando com seus próprios atos, achando que vocês são bonzões, querendo a glória para o corpo de vocês, como Paulo vai dizer lá em Gálatas 6, glorificando-se pelo seu próprio corpo, não nasceram de novo, não se arrependeram e agora querem entender a autoridade com que eu faço essas coisas? Então é o seguinte, se vocês entenderem o batismo de João, que é o batismo do arrependimento, e aí, se vocês entenderem isso daí, aí eu vou dizer para vocês de onde vem minha autoridade. Na verdade, Cristo nem precisaria dizer mais de onde é a autoridade, né? Se eles se arrependessem e fossem tomados pelo Espírito Santo para renascerem em Cristo ou no Espírito Santo, esse entendimento viria para eles, porque eles reconheceriam a majestade e a divindade de Deus, de Jesus, e saberiam quem deu a ele essa autoridade. Quem deu a ele essa autoridade foi ele mesmo, que é o próprio Deus. Só que ali agora Deus conosco, né? Encarnado conosco. Tá? Eu não vou parar muito nessa parte não, porque ainda falta bastante aí, já são 8h30. Vou seguir aqui, que na verdade o resto do texto aí tudo tem a ver com isso, com esse episódio aí. Depois que Jesus fala assim, ó, não vou dizer para vocês não, se vocês não entenderam o básico que é o arrependimento que vocês precisam ter, de acordo com o batismo de João, então não vou dizer para vocês com que eu tenho autoridade. Por quê? Porque vocês também não vão entender. E aí depois ele fala assim, o que vocês, vejam só, ou melhor, na minha Bíblia assim, o que acham? Ou outras palavras, diz assim, presta atenção. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho. Olha João de novo, João Batista, batismo de João, de novo João. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ou seja, Jesus aqui explicou o que eu acabei de explicar. A questão, fariseus, é que vocês não se arrependeram. Vocês continuam fazendo as mesmas coisas. Por isso vocês não entendem de onde vem minha autoridade. Não adianta eu explicar para vocês e responder de onde vem minha autoridade. Vocês não vão entender porque vocês não se arrependeram. E aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte, usou uma parábola de um filho e do segundo filho. O primeiro filho disse que não ia, depois foi. O segundo filho disse que ia e depois não foi. Voltando para o que a gente falou antes, o segundo filho é a figueira cheia de folha. Eu vou? Não, olha, meu Deus do céu, pode contar comigo aí, Jesus, que eu vou fazer o que você quiser. Eu estou cheio de folhas. Mas na hora de dar o fruto, não tinha fruto. Então,
esse é o ensinamento que Deus está nos dizendo aqui mais uma vez. Galera, não adianta vocês parecerem que são cristãos, não adianta vocês conhecerem os versos de cor, saberem decorado, não adianta vocês conhecerem todas as músicas da moda do mundo gospel, não adianta vocês saberem a liturgia do culto inteirinha, como é que é, não adianta nem sequer vocês darem os seus dízimos e ofertas, se vocês não forem convertidos verdadeiramente, se vocês não tiverem frutos, se vocês não agirem por amor, vocês não estão fazendo a vontade do Pai, usando o que ele fala aqui. O segundo filho tinha toda a roupagem de fiel, mas não tinha fruto, não fez a vontade do Pai. Tanto que Jesus perguntou, quem fez a vontade do Pai? E aí o que ele está dizendo assim? Vocês, fariseus, que têm toda a tradição de conhecimento da lei, de obediência da lei, acham que são bons, puros, porque cumprem todos os rituais, não estão fazendo a vontade do Pai porque não se arrependeram, não agem com amor. Todavia, os publicanos e as prostitutas que não trazem nada dessa roupagem que vocês têm, nem conhecem as Escrituras, eles se arrependeram, se entregaram verdadeiramente a Cristo e por isso estão entrando no reino dos céus primeiro que vocês. Vocês estão ficando por último. E aí, lembra do que a gente falou 2 capítulos atrás, aliás, 1 capítulo atrás? Muitos últimos serão primeiro e muitos últimos não entrarão, porque na hora que quiserem entrar, a porta estará fechada. É isso que Jesus está dizendo aos fariseus. Vocês estão ficando por último. Muitos primeiros serão últimos, os publicanos, ou melhor dizendo, muitos últimos serão primeiros, publicanos e prostitutas estão entrando primeiro que vocês no reino dos céus. E muitos primeiros, que primeiro reconheceram a palavra, ou que primeiro ouviram a palavra, que primeiro conheceram as Escrituras, serão últimos ao entrar no reino do céu e muitos deles não entrarão. Certo? Ainda ensinando acerca da necessidade do arrependimento, muito mais do que qualquer tipo de boa obra. Boa obra sem um verdadeiro arrependimento, sem uma fé genuína, sem uma real conversão e entrega a Cristo Jesus, não tem mérito nenhum, não tem nenhum benefício. Verso 33. Jesus vai contar outra parábola. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, não, vou enviar meu filho, que meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê, olha, voltando à figueira, que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. E aí o que aconteceram? Entenderam e se arrependeram? Não. E procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, porque elas o consideravam profeta. Então, qual é essa segunda parábola que Jesus contou para a gente encerrar? O cara tinha uma vinha e aí arrendou. O que é arrendar? Quando você arrenda a coisa, você fala assim, a vinha é minha, faz o seguinte, você vai plantar e do que você colher, metade é meu, metade é seu, ou 30% é meu, enfim, um combinado. Então, arrendar é isso. Se você está usando a minha terra para plantar, você está gastando com a semente, você está adubando, você está tendo trabalho, mas nem todo o rendimento vai ser seu, porque você está fazendo isso tudo com a minha terra. Se não tá? fosse minha terra, você não estaria ganhando. Pois é, então o que acontece? Vamos fazer um combinado aqui. Então, a parábola que ele conta é essa. O cara arrendou a terra, a vinha, os caras plantarem, colherem, na hora que vierem as colheitas, uma parte cabia ao dono da terra. Aí, o cara foi e
preparou a terra toda e tudo, né? Cavou o buraco, plantou botou a vinha, construiu a torre, ou seja, preparou todas as coisas. Na hora da colheita, ele enviou o pessoal para pegar a colheita e os caras que tinham arrendado a terra rejeitaram os que foram pegar a colheita. Mataram, espancaram, etc. Até que o dono da vinha falou assim, vou enviar meu filho, porque meu filho eles vão respeitar. O que eles fizeram com o filho? Mataram também. Como que a gente aplica isso à realidade? Deus preparou para o seu povo uma terra prometida. Deu aos judeus, aos israelitas, uma terra prometida. Preparou tudo. Cavou o buraco, construiu a torre, deixou a vinha toda preparada para eles. E os deu como em forma de arrendou para eles, né? De forma que esperava, no momento da colheita, receber a parte dele. Em glória, em glorificação, em adoração, enfim, todas essas coisas. O que esse povo que arrendou fez o tempo inteiro? Pecou o tempo todo. Deus mandou os profetas, os avisos, e eles rejeitaram os avisos dos profetas. Eles rejeitaram as admoestações, as advertências dos profetas. Mandou João Batista para anunciar o caminho do Senhor. Eles rejeitaram João Batista e mataram João Batista. E ele mandou o próprio filho, entendendo assim, meu filho eles vão respeitar. E eles fizeram o quê? Mataram o filho, crucificaram a Cristo. E qual é a consequência disso, então? Quando o dono da terra vier, ele fará juízo sobre aqueles que agiram mal com todos os seus enviados. Né? E essa é uma parábola muito clara acerca dos israelitas, dos judeus que rejeitaram a Cristo. E aí ele vai dizer que, mais uma vez, ainda não se cumpriu aqui, né? Porque Jesus ainda não foi morto, mas vai se cumprir as profecias acerca da rejeição de Cristo pelos judeus. Verso 42. Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês não estão prestando atenção no que vocês estão fazendo, não, galera? Vocês estão cumprindo as profecias que estão dizendo que vocês estão rejeitando a pedra angular. Essa pedra angular, o que é pedra angular? O que é uma pedra angular da construção? É a pedra de esquina. Quando você vai construir uma parede, você firma o canto da esquina, essa é a pedra angular. As paredes vão ser alinhadas de acordo com esta pedra angular. Então, a construção ela vai ser feita de acordo com essa pedra angular. Não sei se vocês já viram a construção, fazer a alicerce e faz os cantos, as vigas da casa. As paredes são alinhadas de acordo com essa viga. O que Jesus está dizendo aqui é que esta pedra angular, que é o próprio Cristo, a qual foi rejeitada pelo seu povo, para aquele a quem ele foi enviado, por aqueles a quem ele foi enviado, essa pedra se transformou na pedra angular, na pedra de esquina, a partir de quem a igreja será alinhada. Por isso que a gente vai lembrar, lá naquele texto que a gente leu alguns capítulos atrás, que quando Jesus fala que Pedro, você é pedra, por isso você é pedra, e sobre esta pedra, Jesus será edificada a igreja. Porque a igreja foi edificada sobre esta pedra angular, que foi rejeitada pelos judeus, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental da igreja, ele é o alicerce da igreja, ele é a partir dele que toda a igreja deve se alinhar. Por isso, é isso que Jesus está dizendo. E isso vocês rejeitaram, fariseus. Será que vocês não estão percebendo que vocês são esses agricultores que agiram mal com todos os enviados do dono da terra, inclusive estão fazendo isso com o filho dele? Se tudo isso se cumpriu dessa forma, dessa parábola, então a próxima parte, que é a parte em que o dono da vinha virá e fará juízo sobre vocês, também se cumprirá à risca. Por isso, só que os fariseus tinham entendimento cegado. Lembra lá dos capítulos anteriores em que a gente fala que Jesus os contava por parábolas para que eles não entendessem, não se convertessem? Até aqui, mesmo entendendo, Jesus bloqueou o entendimento para que eles se convertessem. Ao invés de se arrependerem, de se corrigirem, eles planejavam como matar Jesus. Por quê? Porque queriam tomar para si a herança. Eles queriam continuar sendo o centro das atenções, os mestres da lei, as referências de todo mundo. A herança do reino era do filho. Jesus era o filho que foi enviado pelo dono da vinha. E eles quiseram tomar essa herança, rejeitando a Jesus, tentando destruir Jesus para que mantivessem a primazia da autoridade sobre a igreja, para que eles fossem a pedra angular da igreja, para construir uma igreja baseada na sua direção e não a de Cristo. Por isso eles tentaram matar o filho.
E isso aconteceu. Jesus falou isso aqui antes de morrer, obviamente. Depois Jesus morreu e se cumpriu tudo isso. E é certo que todos aqueles que agiram de forma semelhante, esses aqui, no momento do juízo, e todos aqueles que agiram de forma semelhante, receberão esse terrível juízo que ele fala aqui, ó. Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores. E aqui ele vai dizer, o Senhor deu a vocês essa terra como arrendada. Vocês agiram mal, desprezaram os enviados do Senhor, desprezaram o próprio Filho do Senhor. Portanto, o reino do céu será tomado de vocês e será dado a outras pessoas que possam produzir frutos, porque vocês até agora não produziram frutos. Estão cheios de folhas bonitas, aparentemente lindas, mas não tem um fruto para apresentar aí para dar de comer ao Senhor quando o Senhor foi buscar. Entendam a comparação, né? Obviamente que a gente não vai literalmente dar de comer a Jesus. Quero que vocês entendam a comparação. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que eu anotei alguma coisa aqui sobre essa parte. Acho que era basicamente isso que eu tinha para falar sobre essa parte. Apesar de todos esses ensinamentos de Jesus, apesar de toda essa detalhada ilustração sobre o que estava acontecendo, se cumprindo, assim, ainda que os caras não se lembrassem do Velho Testamento, das profecias, Jesus trazia de volta o Velho Testamento, apresentava diante deles e as pessoas não se convertiam. Talvez até algumas pessoas desses aqui, alguns que Cristo por algum motivo escolheu, se convertiam. Tem aquela história do guarda romano, né, que na hora da crucificação se compadeceu e reconheceu a Cristo e aceitou. Tem o ladrão que no último momento aceitou. Então, alguns, conforme a vontade de Deus se manifestou, entenderam essa mensagem, mas há outros, aqueles que mais conheciam sobre a lei, sobre o Velho Testamento, sobre as Escrituras, não identificaram essas coisas, rejeitaram a Cristo, destruíram o filho do dono da vinha. Porém, a pedra angular, a pedra que eles rejeitaram, passou a ser a pedra angular. E essa pedra é poderosa para fazer juízo sobre aqueles que não agirem de forma piedosa. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Ou seja, a destruição no momento do juízo será inevitável. As pessoas procurarão a morte e não encontrarão. Cristo fará juízo e Deus fará juízo sobre essas pessoas que rejeitaram. Todos nós somos dignos de punição, porém aqueles que aceitaram essa pedra angular e viveram em uma igreja, esta igreja, que não é a igreja física, esta igreja, o nosso corpo, o nosso templo, alinhado com esta pedra angular, se as nossas paredes são construídas de acordo com esta linha que é essa pedra de esquina, essa pedra angular, essas pessoas aceitaram este filho que veio em nome do Pai e os seus pecados, que previamente também eram passíveis de toda punição, passam a ser perdoados, porque nele, nesta pedra angular, os meus pecados foram cobrados um por um. Um por um dos meus pecados foram cobrados naquela cruz. E por amor a mim e para cumprimento da sua justiça, Deus se agradou em moer o seu próprio filho na cruz, com o objetivo de perdoar aqueles que crerem, aqueles a quem ele de antemão escolheu para serem seus, e que nenhum se perdeu, como Cristo diz lá em João capítulo 17, exceto aqueles que já estavam destinados à perdição. Pessoal, talvez a gente possa se perguntar para que pregar, para que apresentar a palavra, né? As pessoas, algumas não vão entender, tal. Aí eu vou usar aí a ilustração que a gente falou de Lucas capítulo 13. Vamos adubar a figueira. Vamos jogar lá o fermento lá na figueira, o fermento não, o adubo, vamos molhar, vamos, sei lá, botar incrementos lá. É isso que nós estamos fazendo quando a gente prega a palavra às pessoas. Nós estamos adubando a figueira para que elas deem frutos. Porém, algumas não darão frutos. Essas serão cortadas, lançadas ao fogo eterno que nunca se apaga, amaldiçoadas e secarão eternamente, como aconteceu com a figueira desse capítulo. Espero que a gente possa compreender e buscar dia após dia, não por mérito próprio, não por vaidade própria, não por glória própria, mas para a glória de Deus, dar frutos para o seu reino, dar frutos para o reino dos céus. Amém?
Vai acabar Amém. o tempo aqui, eu vou encerrar e vou abrir de novo para as considerações finais. Sim, sim. Algum comentário a mais? Algum questionamento? Alguma coisa? Não, Décio. O Mas bom, pessoal aí, João, Lívia, o pessoal que está com problema de conexão, eu vou, mais tarde eu vou colocar, hoje ou amanhã, eu vou botar lá no YouTube, como eu estou colocando os outros, depois vocês dão uma olhadinha lá. Se tiver alguma dúvida, a gente conversa depois. Vamos encerrar então? Ué. Olha o João Pedro aí. E aí, João? Faz. E aí, beleza? Paz, senhor. Paz, 10. Vai, João. Rapaz, você matou a pau, velho, cantando lá, gostei de ver. Obrigado. Show de bola, glória a Deus. Bom, então Obrigado. vamos orar para... Tá dizendo que minha conexão tá instável. A minha também não tá muito boa, não. Então vamos orar para encerrar, né? É o certo a se fazer. Ei, João, você podia orar, João. Dá ideia não, Ian. Ué, eu sei que você canta, agora eu quero ver você orando também. Eu nunca vi você cantando nem você orando. Tá na sua vez. Orando eu já orei já. Agora cantando, você teve essa sorte de não ver. É diferente. É isso mesmo, eu acho que todo dia um devia orar. Ué, Márcia. É o Começa certo. por você. Ian. Ah, sim. Olha, Cada um devia orar. Eu achei que era que eu falava. João já mostrou que ele é capaz de cantar. Só de João, cantar. cantou lindamente para a glória do Senhor. Vai ensaiando. Ele pra cantou, você ter mais oportunidade. show de Amém. bola. Mas eu falei assim, você teve a sorte de não me ver cantar. Aí você falou assim, Márcia, isso mesmo. Eu falei, nossa. Não, Magoei. isso. E você também é capaz. Ele só mostrou que é capaz de cantar. E dos jovens. Você fica preparado, porque quando eu for dirigir o culto, eu não vou lhe avisar, não. Ué, mas eu não tô lá pra acompanhar o tempo todo. O negócio é tocar, assim, o negócio e coisa ao mesmo tempo. Aí fica difícil. Aí você está exigindo, viu? Ora aí, encerrando, vai. João ou eu? Você. Mas dos jovens eu fui o último a orar nos debates assim online. Não importa, ninguém tá contando quantas vezes orou, não. Mas eu tô. Então bora. Mas vou fechar a câmerazinha, não repara não. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um debate, assim, por meio dessa ferramenta que o Senhor nos deu, Senhor. Esse meio para a gente poder estar aqui presente, ouvindo de Sua palavra, podendo compreender mais, saber mais. Abençoa também, Senhor, cada um que está aqui presente nesse debate, que as conexões melhores para a gente poder desfrutar mais, que venha mais gente. Abençoa, Senhor, Décio, que está sempre ali buscando Sua palavra, compreendendo para poder tentar explicar mais para a gente, facilitar. Devia ser nossa obrigação fazer sozinho, mas ele está ali para poder mediar o conhecimento e ajudar a gente, Senhor. A Márcia, a João, a outro João, a Lívia estava lá junto, a Leônia, todo mundo que estava aqui, a Dessa. E, Senhor, que venha abençoar e melhorar e que a gente venha crescer mais e mais. Amém. Desse debate. Obrigado, meu Deus. Eu te peço, Amém. agradeço, amém. Amém. Então, boa noite a todos, Deus abençoe. Obrigado pela presença e até a próxima. Valeu. Boa noite, tchau. Boa Paz do noite, Senhor. gente. Paz de Deus.